cidades estavam destruídas, a verdade acerca dos campos de concentração começava a ser conhecida, até então não era conhecida, estava oculta. E os horrores da guerra começaram a ser revelados. Aquilo que os nazis fizeram começou a ficar claro para toda a gente. E o horror começou a ser levantado. E o que é que vai acontecer com estas pessoas? Durante anos, estas pessoas mandaram em toda a gente. Controlavam todas as coisas. Durante anos, ninguém estava acima deles. Os impérios eram conquistados, os países eram conquistados por eles. Eles tinham a força, eles tinham o poder. Agora, mesmo assim derrotados, ninguém tinha autoridade sobre eles. Ninguém tinha a capacidade de os julgar. Até que, em novembro de 1945, se deu na cidade de Nuremberg o julgamento, um dos julgamentos mais famosos deste século, do século passado. Nesse julgamento, estes homens que tinham cometido atrocidades e ordenado que outros cometessem atrocidades, finalmente foram colocados no banco dos réus e foram julgados. O julgamento de Nuremberg, como ficou conhecido, ele respondeu àquilo que é um anseio das nossas vidas. Como é que os ímpios continuam a prosperar sem que nada aconteça? Este clamor por justiça, esta vontade de ver a justiça cumprida, quando nós estamos diante de alguma injustiça, quando nós estamos diante de alguma catástrofe, quando estamos diante de pessoas que cometem atrocidades e parece que passam impunes, o nosso espírito revolta-se. O nosso âmago começa a revolver-se porque nós queremos ver a justiça acontecer. Não queremos que políticos que roubam permaneçam impunes. Não queremos que pais que matam os filhos permaneçam impunes. Não queremos que pessoas que cometem atrocidades permaneçam impunes. Revolta-nos quando a injustiça ela é revelada diante dos nossos olhos. Nós queremos que aqueles que são ímpios paguem por aquilo que fizeram. O livro que eu quero estudar convosco hoje, e sim é um livro, responde a este anseio. Convido-vos a abrir no livro de Obadias. E agora vocês perguntam, onde é que fica Obadias? No Antigo Testamento, logo após Amós, antes de Jonas, é um livro muito pequeno. Tem apenas 21 versículos, portanto é fácil, se vocês passarem rápido com as folhas, passar por cima deles. Ezequiel, Daniel, Oseias, Joel, Amós e logo a seguir Obadias. Então, portanto, se entrar em Ezequiel, que é um livro um pouco maior, é fácil andar uns poucos livros para a frente e encontrar o livro de Obadias. É o livro mais pequeno do Antigo Testamento. E este livro responde precisamente isso. Quando vemos injustiça acontecer, como é que nós reagimos? Responde a justiça a ser aplicada. Quando nós vemos à nossa volta, e às vezes pode ser bem próximo de nós, quando vemos um colega de trabalho a prosperar, quando nós vemos que não é merecedor disso, como é que nós reagimos diante dessa injustiça? Quando sentimos que não somos tratados da forma como devíamos e alguém foi injusto para connosco, como é que nós reagimos? Quando percebemos na escola que alguém está a receber louros por um trabalho que foram vocês que fizeram, como é que nós reagimos? Injustiças a acontecer. São diárias, são constantes. E este livro responde precisamente a este anseio por justiça. Este anseio por justiça. Este livro é pequeno, apesar disso, se Deus permitir, nós vamos tratá-lo em duas partes. Hoje, a primeira parte, até o versículo 15, e na próxima vez, que se o Senhor permitir que eu pregue, será daqui a 15 dias, terminaremos o livro. Portanto, o livro, apesar de ser pequeno, hoje trataremos apenas a primeira parte e depois a segunda. E aquilo que como estava a dizer, livro responde é onde é que está Deus no meio da injustiça? E o que é que Deus fará diante da injustiça? Jerusalém tinha sido destruída e Edom, que é quem está aqui a ser condenado, tinha participado dessa destruição. E nós precisamos de perceber isso. Por meio de Obadias, Deus vai dizer, a justiça vai ser feita. Apesar de tudo o que se passa, apesar de tudo o que se passou, apesar de vocês não verem a justiça a ser aplicada no dia a dia, ela irá ser aplicada. Confiem.
E antes de nós lermos, porque poderíamos passar assim superficialmente pelo livro, só pensando que é uma nação estrangeira, precisamos de perceber quem é Edom. Porque começa o livro, Obadias capítulo 1, versículo 1, na verdade não tem capítulos, é só um, diz, visão de Obadias, assim diz o Senhor, Deus, a respeito de Edom. E quem é este Edom, no qual nós vamos ler alguns versículos? Edom, nós podemos remeter lá para Gênesis capítulo 36. Edom são os descendentes de Esaú. Israel, descendentes de Jacó, Israel, e depois temos Esaú, o seu irmão. Portanto, desde o início, Esaú e Jacó foram dois irmãos que viveram em lutas constantes, em tensões constantes. Desde o seu berço. Um diferente do outro. Um a lutar pela atenção dos pais e o outro igual. O conflito desde o início foi grande. Eles eram muito diferentes uns dos outros, um do outro. Chega ao ponto de Esaú vir cansado da caça, e nós conhecemos. Esaú cheio de fome. E Jacó, o enganador, tenta ludibriá-lo e ludibria. O que é que ele faz? Fica com o direito de primogenitura, de irmão mais velho, vendendo-lhe um simples prato de sopa de lentilhas. Através disso, ele engana o seu irmão e ele fica irado com isso. Foi enganado pelo seu irmão. Mais à frente, o próprio Jacó, outra vez, engana o seu pai Isaac. E através de fazer-se passar pelo seu irmão, vestindo peles e colocando o cheiro e as roupas do seu irmão, fazendo-se passar pelo seu irmão, retira a bênção de Esaú. Esaú ira-se quando vai ter com o seu pai à espera da bênção, depois de receber a caça, depois de colher a caça, depois de fazer o guisado, vai ter com ele e já não há bênção, porque o seu irmão passou lá primeiro. Então ele ira-se, a ponto de Jacó ter de fugir da sua casa, fugir da sua terra, para outro sítio, para a terra do seu tio. Desde o início, estes dois homens andaram em conflito. E surgiu então destes dois homens, duas nações, Israel e Edom. E este conflito, esta tensão, passou de geração em geração. Não ficou só com Esaú e Jacó. Passou para os seus filhos, passou para os seus netos e assim sucessivamente. E viveram tempos de tensão entre estas duas nações, a tal ponto que Israel sai do Egito, vai a caminho da terra prometida, tem que passar pela terra de Edom, já uma nação agora constituída. E Edom diz, por aqui não passas. Barra-lhe a própria passagem. Israel tem que passar à volta. Mais à frente, Edom acaba por se unir diversas vezes a vários inimigos de Israel para saquear, para atacar a própria nação de Israel. Israel depois conquista e depois Edom rebela-se. Então é uma história de tensões entre estas duas nações, até que culmina no ano de 587 a.C., com a invasão da Babilónia a Judá, e nós conhecemos a história, a nação vai para o exílio, eles retiram a nação, levam para a Babilónia, depois nós conhecemos a história de Daniel e por aí adiante. Mas é precisamente neste momento que Edom participa dessa guerra. A Babilónia não faz isso sozinha. Edom não só, e nós vamos ver, não só se alegra com o Estado, mas barra a saída de alguns dos israelitas, depois entrega ao inimigo. Portanto, Edom participa ativamente da destruição de Jerusalém. Agora imaginem, Israel no cativeiro, Israel a pensar em toda a terra destruída, em tudo aquilo que se passou, na participação ativa de Edom, e Edom continuava a prosperar. Edom continua a prosperar. Parece que Deus não faz nada. Estes que eram nossos irmãos, estes que deveriam guardar-nos, estes que deveriam ser aqueles que nos iriam avisar em primeiro lugar, eles esqueceram tudo isso e ainda participaram ativamente na nossa destruição, no nosso mal. E mesmo assim, parece que Deus não faz nada. Que injusto. Somos nós que estamos a sofrer. Que injusto. Então Obadias responde precisamente a esse problema. Vamos ler até o versículo 15, hoje, do 1 ao 15, e se Deus permitir, depois, no outro domingo, de 15 a 21. Vamos então ler a palavra do Senhor. Obadias, versículo 1 ao versículo 15. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom.
Ouvimos uma mensagem do Senhor e foi enviado um mensageiro por entre as nações para dizer: levantai-vos, levantemo-nos para lutar contra Edom. Eu te farei pequeno entre as nações, serás muito desprezado. A arrogância do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas do penhasco, na tua alta morada, que dizes no coração: quem poderá me derrubar na terra? Embora subas ao alto como águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, te derrubarei dali, diz o Senhor. Se ladrões ou assaltantes viessem contra ti de noite, não furtariam somente o que lhes bastasse? Como estás destruído! Se os que colhem uvas viessem em ti, não deixariam ao menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú! Como foram procurados os seus tesouros ocultos! Todos os teus aliados te levaram para fora do teu território. Os que estavam em paz contigo te enganaram e prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão põem uma armadilha debaixo de ti. Não há entendimento em Edom. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Então os teus guerreiros ficarão com medo, ó Temã, e todos serão exterminados do monte de Esaú pelo massacre. Ficarás coberto de vergonha por causa da violência feita a teu irmão Jacó e serás exterminado para sempre. No dia em que estiveste do lado oposto, quando os estranhos levaram os bens dele, e os estrangeiros entraram pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo estavas entre eles. Mas não devias olhar com prazer o dia da desgraça do teu irmão, nem te alegrar com a ruína do povo de Judá, nem falar com arrogância no dia da tribulação, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. No dia da sua calamidade não devias olhar satisfeito para a sua desgraça, nem lançar mão dos seus bens, nem ficar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem entregar os que restassem no dia da tribulação. O dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como fizeste, assim se fará contigo. O teu feito voltará sobre ti. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos ter mais uma breve palavra de oração. Senhor Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações através de um texto antigo, através de um texto que nos remete a eventos que estão muito longe de nós. Mas a Tua palavra diz que se renova a cada manhã. E nós queremos ouvir e sentir esse renovo. Queremos que Tu fales através de nós. A Tua palavra é santa, é pura, é inerrante e é nela que queremos confiar. Abençoa-nos, Senhor, e leva os nossos olhos para Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Mais uma vez, o livro não tem um contexto claro do sítio, como falámos, Edom envolveu-se muitas vezes no mal que fazia a Jacó. Mas acredita-se por todo este contexto que se refere precisamente à destruição de Jerusalém, 587 a.C. ou 586 a.C. Portanto, estamos a falar do evento destruidor. Estamos a falar de um povo magoado. Este livro é escrito não para Edom, apesar da profecia ser diretamente para Edom, mas é escrito para quem? Para os israelitas. Aqueles que se recordam, como diz o Salmo 137, recordam de tudo aquilo que se passou, de toda a destruição que se passou. Aqueles que ouviam dos babilónicos, cantem uma canção para nós. E eles dizem, como é que é possível nós cantarmos? Que a minha língua seque se eu cantar alguma coisa, quando a minha cidade está destruída. Aqueles que pedem a maldição sobre aqueles que fizeram o mal a eles mesmos. Diz, tomara que tu pegues os filhos deles e os jogues contra a pedra. Porquê? Porque foi exatamente isso que aconteceu. Imaginem a destruição, imaginem a dor e de ver aqueles que destruíram e aqueles que participaram da destruição totalmente impunes, sem qualquer castigo. É neste contexto, é este povo que recebe uma profecia da parte do Senhor, da parte de Obadias. E o que é que diz? Aquilo que nós iremos ver hoje, e se vocês perceberam, parámos no juízo, parece que não há grande esperança. Se o Senhor permitir, na segunda parte nós iremos ver melhor a esperança. Mas aquilo que vamos ver respondido hoje é o que é que Obadias nos ensina acerca do juízo de Deus. Nós de manhã falávamos disso em Apocalipse. O juízo de Deus, o julgamento de Deus.
Falámos várias coisas sobre isso. O que é que este livro nos ensina acerca do juízo de Deus? E, em primeiro lugar, versículos 1 e 2, nós vemos que Deus está no controle de todas as coisas. Diz assim, visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma mensagem do Senhor e foi enviado um mensageiro por entre as nações para dizer, levantai-vos, levantemo-nos para lutar contra Edom. Eu te farei pequeno entre as nações e serás muito desprezado. Obadias começa com esta visão. E Deus fala a quem? Deus fala aos gentios. Deus proclama aos gentios para que eles se levantem e façam vingança, que vão contra Edom, que entrem em Edom, que destruam Edom. Deus não diz ao povo de Israel, eu vou fazer de vocês fortes o suficiente para se vingarem. Eu vou fazer vocês fortes, os vossos exércitos crescerem, a tal ponto que vocês vão se conseguir vingar de todo o mal que vos fizeram. O que é que Ele diz? Levantem-se. Mesmo aqueles que não me temem, mesmo aqueles que não querem saber de mim, eu vou usá-los para fazer cumprir o meu julgamento. O que Deus está logo a dizer à partida é que Ele é que está no controle de todas as coisas. Ele consegue até usar pessoas que não o temem para fazer cumprir os seus propósitos. Ele vai fazer cumprir os seus propósitos. Nós em casa estamos a estudar o breve catecismo com as crianças e a pergunta 11 que nós já decorámos, eu não lhes vou perguntar porque elas iriam ficar envergonhadas, mas a pergunta 11 diz assim, quais são as obras da providência de Deus? E a resposta é, as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, justa e piedosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Todas as suas criaturas, preservar e governar todas as criaturas e todas as ações delas. Deus está no controle de toda a história. Deus está no controle da história. No livro anterior, no livro de Amós, percebe-se claramente isso. No livro de Abacuque, percebe-se claramente isso. Por exemplo, Abacuque, o profeta levanta-se e diz assim, Senhor, como é que é possível? A injustiça agora estava no povo. Como é que é possível este povo idólatra? Tu não os castigas. Permites que eles façam e levantem postos ídolos. Levantem adoração a outros deuses. E o Senhor diz assim, eu vou levantar outra nação para os castigar. Vai usar gentios para os castigar. E o profeta fica ainda mais indignado. Como é que é possível agora usar pessoas ímpias para castigar o teu povo? Ele diz, eu é que mando. Eu é que controlo as coisas. Eles também vão ser castigados. Mas eu é que controlo todas as coisas. Dos eventos da nossa vida, por mais injustos que eles sejam, por mais dolorosos que eles sejam, nós podemos confiar numa coisa. Nada escapa ao controle do Senhor. Não há nada que escape pelos seus dedos, como se Deus não conseguisse controlar, como se Deus não tivesse força suficiente. Deus controla todas as coisas a cada dia. Deus preserva e governa todas as criaturas e todas as ações delas. E por isso é que nós podemos estar confiados que Ele vai fazer justiça. Por isso é que podemos estar confiados que não há nada que escape. Não há ninguém que diga assim, eu fiz, mas Deus não vai conseguir chegar a mim. Ele preserva e governa todas as coisas. E usa todas as circunstâncias para fazer cumprir o seu propósito. Deus não é como um relojoeiro que deu corda a este mundo e depois o afastou e disse, agora governem-se. Deus está presente em todos os momentos. Ele não esquece nada. Ele é como um rei que age, que intervém, que não é indiferente. Para Israel, que neste momento está disperso, está humilhado, isto é uma verdade consoladora. Finalmente, Deus vai fazer justiça. Finalmente, Deus vai intervir. E se Deus intervém, não há ninguém que lhe possa deter a mão. Se Deus coloca a sua vontade em operação, não há ninguém que consiga dizer aqui não mandas, aqui não entras. Para nós, isto é uma verdade relevante, porque nós não precisamos de desesperar diante do mal. Diante daqueles que nos fazem mal. Nós não precisamos de entrar em pânico, nós não precisamos de entrar em ansiedade, nós podemos confiar que Deus tem todo o poder. Nós podemos confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Nós podemos confiar que Deus é justo e misericordioso e que Ele vai fazer justiça plena. Deus não nos abandona em tempos de dificuldade. Deus não se ausenta. Tudo o que Ele quer vai ser feito. Por isso, o nosso trabalho é aguardar com paciência o juízo de Deus. É confiar que Deus vai fazer justiça.
É por isso que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos. Nós não temos que estar em busca de justiça plena, constante. Nós não temos que ver uma situação injusta. Claro que nos devemos comover porque somos criados à imagem de Deus e temos este senso de justiça dentro de nós e dentro das nossas capacidades devemos exercer justiça. Mas nós não temos que viver com o peso de trazer justiça a todo momento e em todo lugar. Porque a palavra diz, não vos vingueis a vós mesmos. Mas o que é que diz? Mas dai lugar à ira. Porque o que é que Deus diz? Porque minha é a vingança, diz o Senhor. É o Senhor que traz justiça a toda e qualquer situação. Se nós vemos uma situação injusta que foge do nosso controlo, nós podemos estar descansados que Deus não se esquece. Nós podemos estar descansados que Deus tem os olhos abertos. Podemos estar descansados que Deus vai trazer à justiça todas as coisas. E que aquele momento difícil está a contribuir para a minha santificação, para a minha dependência de Deus e para a minha confiança, aguardando a sua própria justiça. Será que estás a passar por alguma situação injusta? Deus não está de olhos fechados. O mesmo Deus que não ignorou o pecado de Edom, não ignora o pecado de quem te faz mal. Não precisamos de viver com este peso, de sentir que precisamos trazer justiça a todo momento. Mas mais, os versículos seguintes apresentam-nos um juízo mais materializado. E eu gostaria de propor que aqui, do versículo 3 ao versículo 15, nós temos quase uma anatomia de um inimigo de Deus. Porque estes oráculos são dirigidos claramente a Edom. São falados a Edom. Portanto, apesar do povo de Israel estar a ouvir os oráculos que Deus fala a Edom, ele está a perceber o que é um inimigo de Deus. Quem é aquele que merece o juízo de Deus? Está aqui. E vamos ver pelo menos três coisas que um inimigo de Deus contém. Primeiro, orgulho. Vejam o versículo 3. A arrogância ou a soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas do penhasco, na tua alta morada, que dizes no coração, quem poderá me derrubar na terra? Embora subas ao alto como águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, te derrubarei dali, diz o Senhor. A primeira característica daquele que é inimigo de Deus é isto. É soberba e orgulho no coração. Edom tinha características geográficas que contribuíam para isso. Edom era uma cidade construída nos altos das montanhas, construída na pedra. Aliás, uma cidade que era parte de Edom ainda hoje é património da Unesco, património imaterial da Unesco, que é a cidade de Petra. Talvez já tenham visto fósseis, não é? Aquela cidade construída dentro da rocha. E era este tipo de cidade. É por isso que diz, tu que habitas nas fendas do penhasco, tu que tens estas características de fortificações, tu que confias em ti próprio, fazes as tuas cidades nos altos dos montes, a arrogância do teu coração te enganou. O inimigo de Deus, em primeiro lugar, arrogante, é orgulhoso no seu coração. É aquele que confia nas suas capacidades, nas suas circunstâncias, mais do que em Deus. Diz, eu não preciso de Deus, eu não quero Deus. Eu tenho tudo o que preciso para sobreviver e para conseguir fazer a minha vontade. O orgulho do teu coração te enganou. Eles pensavam que a segurança dependia de si mesmos, de todo o seu ambiente. Mas o orgulho é o primeiro pecado. É aquele que nos derruba. E derruba o inimigo de Deus. A palavra de Deus é clara em relação ao orgulho. Provérbios 16 diz que o orgulho precede a queda. Mateus 23, Jesus diz que aquele que se exaltar será humilhado. E tanto Tiago como Pedro avisam que Deus resiste aos soberbos ou aos orgulhosos. O orgulho precede a queda. Todo o inimigo de Deus é em si mesmo orgulhoso. O orgulho não é uma questão de temperamento, o orgulho não é uma questão de personalidade, o orgulho é uma questão de confiarmos em nós mesmos. É acharmos que somos nós que merecemos estar no trono das decisões da nossa vida. Não precisamos de Deus. Mesmo que com a boca professemos Deus, nós vivemos como se Deus não existisse. Como se nós é que tomássemos as decisões da nossa vida e não precisássemos de Deus para nada. Deus abomina o orgulho no coração. E o inimigo de Deus, então, é, em primeiro lugar, orgulhoso, como Edom também o era.
É isso que ele diz. Deus diz, mesmo que faças aí a tua casa, na alta morada, embora subas ao alto como águia, ponhas o teu ninho entre as estrelas, eu chego lá e eu vou-te derrubar. Segunda característica, idolatria. A partir do versículo 5 até ao 9, o Senhor diz que os ladrões e aqueles que colhem uvas ainda assim deixariam alguma coisa. Se o ladrão entrasse em casa, ele só poderia levar aquilo que conseguia carregar consigo mesmo. Ficariam lá algumas coisas. Aqueles que colhem um terreno, também colhem as uvas, também deixariam, até estava previsto na lei de Moisés, em relação ao povo de Israel, para que deixassem os cantos, para que os mais pobres pudessem comer. Mas o Senhor diz, quando eu chegar, vou destruir tudo. Vou arrasar tudo. Vou derrubar todas as vossas fontes de segurança. E que fontes de segurança são essas? Três fontes de segurança. Diz o versículo 6, como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram procurados os seus tesouros ocultos. Primeiro, Edom era uma nação próspera. Estava bem localizada entre o Oriente e o Ocidente. As rotas passavam por ali, o dinheiro abundava. Portanto, Edom confiava nas suas próprias riquezas. Edom confiava no dinheiro que tinha. O ouro vindo de Ofir chegava pelos portos do Mar Vermelho, que era Edom que controlava. As riquezas eram algo em que eles confiavam. E Deus vai dizer, eu vou derrubar tudo. Vou derrubar as vossas riquezas. As riquezas não substituem o Deus vivo. Era uma fonte de confiança que Edom tinha e Deus diz, eu vou derrubar isso. Porque no dia do juízo, quando estivermos diante de Deus, ninguém poderá dizer, eu quero comprar a minha passagem. Não podemos dizer isso. Não há dinheiro que pague a passagem. Não há dinheiro que pague um relacionamento com Deus, uma reconciliação com Deus. E por isso Deus diz, tu tens colocado a tua confiança no dinheiro. Eu vou derrubar o dinheiro. Vou derrubar tudo isso. Em segundo, versículo 8. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Em segundo, Deus iria destruir o conhecimento, a intelectualidade. Edom era conhecida também no mundo antigo pela sua sabedoria. Era uma nação de conselheiros, era uma nação de homens sábios, de estrategas. Aliás, um dos amigos de Jó, Elifaz, era temanita, era uma cidade de Edom. Era um sábio. E por isso, Deus olha para isso e olha para o altar e o falso Deus onde eles colocam a esperança do conhecimento, naquilo que eles sabiam, na sua capacidade de discernir, de fazer estratégia. E o que é que ele diz? Eu vou derrubar tudo isso. A sabedoria é outro falso Deus que o inimigo de Deus coloca a sua confiança. Ele acha que a sua sabedoria é melhor que a sabedoria de Deus. Mas Tiago nos diz que há dois tipos de sabedoria. Há a sabedoria divina e há a sabedoria terrena, animal e diabólica. E é nesse tipo de sabedoria que eles colocavam a sua confiança. Eles eram orgulhosos e isso materializava-se depois na sua confiança, no seu dinheiro, na sua posição, na sua sabedoria. E terceiro, versículo 9. Então os teus guerreiros ficarão com medo, ó Temã, e todos serão exterminados do monte de Esaú pelo massacre. Os guerreiros mais temidos de Edom, que ficavam em Temã, o que é que iria acontecer com eles? Iriam tremer, iriam ficar cheios de medo. Nenhum exército, por mais poderoso que seja, conseguirá resistir ao juízo de Deus. Então, diante do juízo de Deus, nós não podemos comprar a nossa passagem, nós não podemos comprar a nossa entrada. Diante do juízo de Deus, nenhum conhecimento é suficiente para justificar e justificarmos a nós próprios, como se nós fôssemos os nossos advogados, bem capazes de chegar ao pé de Deus e dizer assim, não, está aqui a prova A, prova B, prova C, de que nós merecemos entrar. Ninguém poderá entrar pelo seu próprio conhecimento. E também ninguém poderá entrar pela sua própria força. Porque nos diz Filipenses, Paulo ao escrever aos Filipenses, que no dia do Senhor, nenhum joelho ficará por dobrar. Ninguém chegará ao pé de Deus com a sua própria força e dirá assim, não, toda a gente se dobra, mas eu não, eu consigo permanecer em pé. O inimigo de Deus é aquele que confia na sua força, mas vê a sua força fracassar. Vê a sua força fracassar. O que Deus está aqui a apontar e a fazer é a apontar cada falsa fonte de segurança onde Edom colocava a sua esperança. E a dizer, isso chega, isso vai ser destruído. Isso chega, isso vai ser destruído. Isso chega, isso vai ser destruído. Colocaste a tua confiança
em deuses que te prometeram segurança, em coisas que te prometeram salvação, e tudo isso não subsistirá diante do meu julgamento. Então o inimigo de Deus, em primeiro lugar, é orgulhoso e se manifesta depois nestas falsas fontes de segurança. E por fim, nesta anatomia de um inimigo de Deus, como é que se parece um inimigo de Deus? Do versículo 10 ao versículo 14, nós temos o pecado consumado. O que é que acontece no versículo 10? Ele diz: ficarás coberto de vergonha por causa da violência feita a teu irmão e serás terminado para sempre. E a partir de certa altura, a partir do 12, nós lemos: tu não devias, nem isto. Então, tu não devias ter feito isto, nem aquilo, nem aquilo, nem aquilo. Há uma progressão de pecado consumado. Isto é um aviso para nós, no caso de Edom. O que começa no orgulho, começa no coração, escondido, ninguém vê, começa a ser materializado nas nossas falsas fontes de segurança. Dinheiro, conhecimento, poder. Mas depois não fica lá. Começa a ser materializado e consumado com as nossas mãos. Nós não podemos dizer que fizemos alguma coisa e isso surgiu do nada. Nunca surge do nada. O nosso pecado consumado nunca surge do nada. Surge, em primeiro lugar, de um coração orgulhoso e não dependente. Em primeiro lugar, de um coração que não confia em Deus e coloca a sua esperança em outras coisas. E o que eles fazem é terrível. Vejam, versículo 12. Mas não devias olhar com prazer no dia da desgraça do teu irmão, nem te alegrar com a ruína do povo de Judá. Há uma progressão em relação ao pecado, porque primeiro eles viram e não fizeram nada, depois até se alegraram com a desgraça do seu povo, o irmão. E mais, nem falar com arrogância no dia da tribulação. Ficaram arrogantes em relação àquilo que se passava com Judá. Versículo 13. Mas ficaram aí? Não. Vejam a progressão. Nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Eles não ficaram no seu sítio, na sua cidade, eles decidiram entrar. No dia da sua calamidade, não devias olhar satisfeito para a sua desgraça, nem lançar mão dos seus bens. Uma das coisas mais tristes. Houveram muitas coisas tristes na última semana. Em relação à Venezuela. Muita morte, muita desgraça. E, mais uma vez, continuamos a orar por eles. Mas uma das coisas mais tristes foi ver pessoas a saquearem todo o Estado dentro daquela calamidade. Isso revolta-nos. Não vos revoltou? A mim revoltou. Como é que é possível uma calamidade estar a acontecer? Isto não tem a ver com o povo venezuelano, tem a ver connosco. Com o nosso coração. O nosso coração alegra-se com a desgraça dos outros. O coração orgulhoso que coloca a sua confiança em si mesmo e não em Deus, alegra-se com a desgraça dos outros e aproveita-se dos outros. Foi isto que este Edom fez. Foi isto que este Edom fez. Alegrou-se com a calamidade dos outros, ficou arrogante e entrou pelas portas para fazer o quê? Saqueá-los. No meio da desgraça ainda saqueá-los. Ficar com os seus bens. E vejam o versículo 14. Nem ficar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. O pecado começa a progredir. E eles não só foram lá saquear, como depois ficaram nas encruzilhadas. E aqueles que fugiam, eles os apanhavam, os terminavam. E alguns mesmos, diz o final do versículo 14, nem entregar os que restassem no dia da tribulação. Aqueles que fizeram reféns foram entregá-los ao inimigo. Isto é horrendo. Mas percebam, o pecado materializa-se sempre. Existe sempre uma materialização do nosso pecado. E quando ele se materializa, quando ele verdadeiramente acontece, visivelmente, é horrendo. É terrível. Este é o inimigo de Deus. Que começa no seu coração, orgulhoso, que começa a colocar a sua fonte de confiança em coisas que não em Deus, e depois esse pecado materializa-se sempre. Sabem, quando nós pecamos contra o outro, contra o irmão, isso começou no nosso coração. É por isso que o Senhor diz que aquele que odiou no seu coração já matou o seu irmão. Porque é lá que começam todas as coisas. O pecado consumado começa no nosso coração, começa na nossa mente, quando nós respondemos com falta de paciência, quando nós respondemos com asperidade, quando nós ignoramos o irmão ou fazemos mal a outra pessoa. Isso começou muito antes, numa pessoa que não dependia de Deus. Esta é a anatomia de um inimigo de Deus, claro. É quase como aquele julgamento de Nuremberg, não é? Pensávamos que Edom iria passar impune. Mas o Senhor apresenta todas as provas. Está aqui.
eu te castigo por causa disto. Está aqui. E tu mereces o castigo. É por isso que agora vem a sentença. O juiz bate o martelo e agora vai dar a sentença. Versículo 15. E qual é a sentença? O dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como fizeste, assim se fará contigo. O teu feito voltará sobre ti. A sentença de Deus, a justiça de Deus é esta. Como tu fizeste, vai ser feito contigo. Como tu fizeste, vai ser feito contigo. Tu mereces tudo o que te vai acontecer. Não há forma de escapar. Tu és inimigo e tu vais ser punido como inimigo. O dia do Senhor é esta expressão que ocorre nos profetas e ocorre diversas vezes. Ele disse que o Senhor vai acertar as contas de todas as coisas. Não ficará pecado sem ser contado. Não ficará nada do que nós fizemos, seja pecado por comissão, fazendo, ou por omissão, deixando de fazer. Nada do que nós fizemos ficará impune. Nada. Nem uma pequena coisa. O ímpio merece a morte. O juízo é certo. Não há como escapar. E como falávamos de manhã, a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Cair nas mãos deste Deus que vai trazer tudo à justiça. Tudo à luz. Tudo o que foi feito nas sombras receberá luz incidirá a luz sobre isso. Tudo ficará claro. E tudo será pago. Como tu fizeste, assim se pagará. Assim será. Mas, ao olhar para este texto, nós percebemos claramente que Edom foi castigado. Edom já não está cá. Edom foi dizimado como nação. Petra continua lá. Edom como nação já não existe. E os descendentes de Edom também já não existem, pelo menos conhecidos. O castigo foi feito. E Deus faz questão de dizer isso. Quando falamos de arrogância, Deus diz, apesar de subires, versículo 4, eu vou-te derrubar. No versículo 5, como estás destruído, como foram rebuscados, versículo 6. Naquele dia destruirei, versículo 8. Então o Senhor cumpriu a sua promessa. O Senhor cumpre a sua promessa. Ele vai trazer destruição e juízo. Mas a questão é, quando olhamos para este texto está aqui mais para nós percebermos que somos mais Edom que Israel. Nós não somos Israel neste retrato. Nós não somos aqueles que estamos meramente a aguardar a justiça como se todo o pecado fosse cometido pelos outros e por nós não. Nós somos estes. Somos estes orgulhosos. Somos estes que tendemos a confiar mais em nós mesmos do que em Deus. Somos estes que erigimos para nós as nossas vidas em altos montes, pensando que Deus não poderá lá chegar. Somos estes que colocamos-nos a nós no centro das nossas decisões. Vivemos como se Deus não existisse. Somos estes que confiamos nas nossas riquezas, nos valores acumulados. Irmãos, aquele que confia nas suas riquezas, aquele que tem a sua fonte de segurança nas riquezas, é alguém que não consegue ser generoso. É alguém que não conseguir dar. Tinha mais para conseguir ser generoso. É alguém que faz depender a sua felicidade ou a sua tranquilidade, dependendo do dinheiro que tem na conta ou do salário ao final do mês. E tão fácil é nós deslocarmos a nossa confiança em Deus para aquilo que nós temos, para os nossos bens materiais, para aquilo que nós ganhamos, para a segurança da nossa conta. Quão fácil é nós confiarmos no nosso conhecimento. Quão fácil é nós confiarmos na nossa própria força. Quão fácil é nós desviarmos o nosso foco da confiança total em Deus para confiar em coisas materiais, na criação em vez da criatura. Quão fácil é nós nos identificarmos com Edom. Nós somos Edom. Nós somos Edom até no pecado consumado. Quantas vezes nós consumamos o nosso pecado? O pecado é trazido à luz, é visto, é sentido pela nossa esposa, é sentido pelo nosso marido, é sentido pelos nossos filhos, é sentido por aqueles que estão connosco e perto de nós, é sentido pelos nossos colegas de trabalho. Quantas vezes ele é sentido? Porque se vai de um coração orgulhoso, tem mais confiança nas coisas do que em Deus. Nós somos Edom. Nós merecemos o juízo. E a pergunta é, se Deus nos pagar assim, como tu fizeste, assim será contigo, o que restará de nós? Se Deus pagar
e fizer cumprir o versículo 15 na nossa vida, como fizeste, assim será contigo. O que restará de ti? O que restará de mim? Esta pergunta que Obadias nos coloca nos faz levantar os olhos. Faz levantar os olhos para Cristo. Porque Cristo, quando tem aquela luta emocional e espiritual no jardim de Getsemane, e quando Ele diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, é este cálice que Ele está a falar. É esta ira que Ele está a falar. É esta ira, o justo castigo que nós merecíamos. É este justo castigo de como fizeste, assim será contigo, que deveria cair sobre nós, orgulhosos, confiando em nós mesmos e nas coisas que temos. É este justo castigo que deveria cair sobre aqueles que se aproveitam dos outros, que têm o seu pecado consumado, que pecam ativamente contra os outros. É este justo castigo que deveria cair sobre aquele que tem pecado no seu mal, no seu fruto e na sua raiz. É este justo castigo que cai sobre Jesus. É este justo castigo que nos faz olhar para Jesus com beleza, olhar para Jesus com gratidão, porque naquela cruz Ele sofreu a ira do Pai que em nós estava destinada. Porque naquela cruz Ele levou o nosso pecado. Porque naquela cruz Ele levou corações orgulhosos, corações que confiavam em si mesmos, corações que confiavam nas coisas que tinham, corações que pecavam ativamente contra outros. Naquela cruz Ele levou o nosso pecado. É por isso que nós podemos confiar em Jesus e ter justiça. Quando a justiça dele, quando chegarmos diante de Deus, nenhum de nós, como dissemos, poderá comprar a sua entrada, nenhum de nós poderá justificar a sua entrada, nenhum de nós poderá dizer que tem força suficiente para entrar à força, mas nós podemos dizer: o justo castigo, esse castigo que eu merecia, caiu sobre ele, sobre Jesus. Eu, que me arrependi do meu pecado e coloquei a minha confiança em Cristo, eu posso entrar. Não porque eu fui melhor que Edom, mas porque eu confiei em Cristo, que tomou o meu pecado para que eu pudesse ser reconciliado. Tudo aquilo que Ele merecia foi imputado em mim. Toda a sua justiça foi imputada em mim. Toda a sua humildade foi imputada em mim. Não é por acaso que o Paulo aos Filipenses diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele está a falar de quê? De humildade. Não de um coração orgulhoso, mas de um coração humilde. Um coração que depende, um coração descansado, um coração que se arrepende do seu pecado e crê em Jesus Cristo. Cristo tomou o nosso lugar, foi julgado. Todo o pecado, todo o juízo foi julgado e caído sobre Jesus para que nós pudéssemos obter misericórdia. E tu podes obter misericórdia. Isto significa que se tu colocas a confiança em Cristo, tu podes entrar. Se tu colocas a confiança em Cristo, tu podes ser reconciliado. Se esta manhã estás aqui e ainda não colocaste a tua confiança em Cristo, tinha todo o prazer de falar contigo no final. Se esta manhã estás aqui e ainda não confiaste em Cristo e te arrependeste dos teus pecados, lembra-te, o juízo virá. Ninguém escapará. Edom não escapou. E Deus diz, na sua palavra, que fará cumprir tudo aquilo que disse. Se veio para Edom, virá para ti. Se veio para o inimigo de Deus, virá para ti. Portanto, hoje é o dia de te arrependeres do teu pecado e creres em Cristo. Se tu ainda não o fizeste, derrama-te diante dele, arrepende do teu pecado, confessa o teu pecado diante dele, confessa que tu és o inimigo aqui e que careces da sua misericórdia. Porque no dia do Senhor, ninguém escapará. Não há julgamento, não há juízo, ou não há ninguém que consiga escapar ao julgamento e ao juízo de Deus. Tu não escaparás. Ninguém escapará. É necessário que reconheças que precisas de Deus a todo e qualquer momento. Confia nele. Confia em Cristo. Voltamos à pergunta que fizemos no início para terminar. O que é que Obadias nos ensina sobre o juízo de Deus? Nestes primeiros 15 versículos. Ensina-nos que, em primeiro lugar, Deus é soberano. Se a injustiça foi cometida contra nós, nós podemos confiar que Deus, pacientemente, que Deus trará a juízo todas as coisas. Há consequências naturais que são as ações que cometemos, que Deus
traz logo imediatamente às pessoas que cometem. Mas percebamos que todo o pecado será pago. Todo. Imaginem uma situação. Alguém comete um pecado contra vocês, difícil de superar, vos traz amargura, vos traz problemas. Duas coisas podem acontecer. A primeira delas é Deus resgatar essa alma e essa pessoa. Era a melhor coisa que poderia acontecer. Alguém fazer alguma coisa contra vocês sentirem essa injustiça, esse problema, essa amargura, essa dor, mas o Senhor usar esse meio para que a pessoa que cometeu isso pudesse ser alcançada para Ele. Arrepende do seu pecado, crê em Jesus Cristo e esse pecado está pago onde? Na cruz de Cristo. Então esse pecado está pago na cruz de Cristo, como o nosso pecado também foi pago na cruz de Cristo. Mas imaginem que essa pessoa não se arrepende. Imaginem que essa pessoa não quer saber de Deus, afasta-se de Deus. Esse pecado vai ser pago. Nesta vida ou no dia final. Esse pecado vai ser pago. Que essa pessoa sofrerá o justo juízo por causa desse pecado. Então nós podemos confiar plenamente em Deus, porque de uma maneira ou de outra o pecado será pago. Mas em segundo lugar, Obadias também nos ensina que orgulho, idolatria e pecado têm consequências. Esta é a anatomia de um inimigo de Deus. Orgulho, idolatria, pecado. Tem consequências. E Obadias é um espelho que nós devemos olhar com honestidade. Mas também nos ensina que se não for a graça de Deus, nenhum de nós escaparia. Se não for a graça de Deus, se Deus fizesse cumprir isto sem graça, como fizeste, assim se fará contigo, nenhum de nós escaparia. Nenhum. E por isso nós estamos imensamente gratos por Cristo Jesus, o nosso Senhor, que sofreu a ira que Ele não merecia, que foi desviada para Ele, para que nós pudéssemos ser salvos. E nós cantámos isso, profundo amor do Pai por nós, que deu o seu Filho para morrer por nós, para sofrer por nós. E o Pai irado com quê? Com o Filho? Não, connosco.